Hare Krishna! E hoje nós vamos inaugurar aqui no canal uma nova playlist. É a playlist O Senhor Disse. Nós temos aqui uma playlist Frases e Versos, onde nós trazemos uma frase dos homens aqui do mundo material e associamos a um verso de Krishna na Bhagavad Gita, buscando uma correlação, se existe uma verdade transcendental naquela frase. E essa playlist, O Senhor Disse, nós vamos quase que inverter. Nós vamos trazer um verso da Bhagavad Gita e buscar essa correlação com esse conceito, com alguma frase, com algum conceito aqui do mundo humano. E para estrear, nós vamos trazer hoje um verso da Bhagavad Gita que venha desmistificar um conceito cultural, religioso, de que somos filhos de Deus. Será? Na base religiosa a qual eu fui educado, eu percebi dois fundamentos para esse conceito de que somos filhos de Deus. Primeiro, é um conceito de respeito, passando até para o temor. Por exemplo, um filho comete uma caca. Ele tendo uma boa relação com seus pais, qual será a reação? O que ele vai pensar? A primeira coisa que vem é o que o pai ou a mãe vai pensar dele. Vai gerar no filho um certo temor em relação ao que ele fez. E assim é o mundo religioso, na relação devoto, fiel e Deus, dentro da cultura religiosa. A segunda coisa, o conceito que percebi, foi um conceito de dependência, de salvador, de acudir. Nós temos na cultura religiosa a questão, o conceito da esperança, de esperar. Esperar que Deus venha, que Cristo venha nos salvar, perdoar os nossos pecados. Diferente, nós já dissemos aqui, da base da espiritualidade, que é um conceito de agir, de buscar nos conhecer, nos aprimorar para nos autorrealizar, partindo de nós, não dependentes de Deus. Krishna alerta na Bhagavad Gita em 9:29. Sou igual para com todos os seres, nem odeio, nem favoreço. Então, qual a razão, se eu cometo aqui um pecado, de ficar uma falha, de ficar esperando que parta de Deus a questão do perdão para mim? Vamos, enfim, ao verso. O verso está em 9:17. Krishna diz: sou o pai, a mãe, o criador e o avô deste mundo. Nossa, para alguém da base religiosa, como eu já fui, e quero deixar só uma explicação dessa questão de base religiosa, base espiritual, religiosidade, espiritualidade. A religiosidade, como eu disse, é aquela que tem uma base da esperança, de esperar, ficar aqui como um coitadinho, filho de Deus que pecou e que Deus venha me perdoar. Na espiritualidade, não. É autoconhecimento, autoaprimoramento, através de conhecimento para a autorrealização, partindo de nós mesmos. A nossa ação para a nossa libertação, para a nossa salvação. Não a esperança de que Deus venha nos salvar. Mas para um religioso, então, ao ler um verso desse, sou o pai, a mãe,
o criador e o avô deste mundo. Então dá aquele teor poético, né? Não é só o pai, a mãe, o avô deste mundo. Porém, nós precisamos fazer uma análise deste verso, né? Ele diz: sou o pai, a mãe, o criador e o avô deste mundo. Ele não fala sou o pai, o criador, o pai, a mãe, o criador e o avô dos seres, das almas. Não. Krishna, em momento algum, cita na Bhagavad Gita que nós somos seus filhos, ou se refere a nós, as almas, na Bhagavad Gita, como seus filhos. É o primeiro ensinamento de Krishna na Bhagavad Gita, é que nós somos almas, e que nós somos, a alma é não nascida, eterna, imutável, perpétua e que não morre. Observemos, não nascida. Então, se é não nascida, como ter um pai se é não nascida? Krishna, sim, nos orienta, nos ensina na Bhagavad Gita que nós somos suas partes e parcelas. Somos, então, parte e parcela de Deus, não filhos de Deus. Ele diz que é o Senhor, não Pai, mas é o Senhor. Ele fala isso ao longo da Bhagavad Gita. Podemos ver lá em 9.18, em 18.61. E Krishna diz também em 5.29 e 9.18. O amigo bondoso de todos. Então Krishna diz que somos suas partes e parcelas, que ele é o Senhor, não Pai, mas que é o amigo bondoso. E Krishna diz também, vamos ver aqui em 3, vamos ler aqui agora, em 3.10, a questão de ser o Pai deste mundo, das criaturas, deste ser, deste corpo, não da alma que nós realmente somos, que habita junto com Krishna no coração desse corpo, no âmago desse corpo. Krishna, sim, ele vai falar nesses versos que é o Pai deste universo. E nós somos parte, materialmente, nós somos parte deste universo. Espiritualmente, nós somos almas, parte e parcelas de Deus. Então, 3.10, Krishna diz: outrora, o Senhor das criaturas gerou criaturas. Então, o Senhor das criaturas gerou criaturas. Em 9.78, 9.7 e 8, Krishna diz também, se referindo a isso, 9.7, ao final da era, Kaunteya, se referindo a Arjuna, todos os seres vão à minha natureza, e no início da era, eu os gero de novo. Então ele gera o quê? Os seres. A questão que existe isso na cultura religiosa, na cultura religiosa chama-se o juízo final, o sol vai cair e o mundo vai acabar e Deus ou Jesus vai descer. Sim, Deus vai recolher o mundo, mas na nossa cultura nem Deus virá e nem Jesus. Nós é que ele vai nos recolher e depois nos gerar novamente. E continuando para finalizar sobre isso, em 14.3, Krishna diz: meu ventre é o grandioso Brahman, nele eu coloco o embrião. Desse modo, advém a gênese de todos os seres, Bharata. Quaisquer formas que venham a estar entre todos os ventres, Kaunteya, o grandioso Brahman é seu ventre. Eu, seu pai que dá a semente. Aqui, no campo do Dharma, nós nos referimos, vamos estar sempre nos referindo, dirigindo
a Krishna e fazendo as nossas reverências como o Senhor e amigo bondoso, como o Janardana, que Arjuna cita primeiramente lá em 1:35. O primeiro epiteto de Arjuna para Krishna é Janardana, que é o amigo, o bem-querente da humanidade, dos seres humanos. Krishna, além de bondoso, é misericordioso e providencial para aqueles que, de fato, aí nós vamos concluir um verso aqui, lá daquele 9:29 que nós falamos. Krishna conclui, ele diz: sou igual para com todos os seres, nem odeio, nem favoreço. Todavia, aqueles que me veneram com devoção estão em mim, e, de fato, eu estou neles. Krishna, Deus, está sempre conosco, porém, sempre conosco em nossos corações. Ele fala isso até não é por 4, mas 5 vezes na Bhagavad Gita. Ele se refere a estar presente conosco. Porém, de fato, para aqueles em devoção singular ou à parte, para aqueles que não estão nem aí para Deus. Deus até tem um verso que ele diz que aceita, de qual forma que nós formos a ele, ele nos aceita dessa maneira. Me fugiu aqui certinho o verso. Lembrei, como quer que alguém se aproxime de mim, eu o aceito dessa mesma maneira. Esse é o verso. Então, para desmistificar, para tirarmos essa ideia de pai com temor, que vai resolver os nossos problemas e que nós devemos só orar e esperar, não, está aqui na Bhagavad Gita. Deus não é o nosso pai, o pai de quem verdadeiramente somos, o pai da alma. Sim, o Senhor e amigo bondoso. Muito obrigado pela sua paciência e atenção. Hare Krishna!